Olá, seja bem-vindo de volta aos nossos vídeos aqui da nossa série com relação ao John MacArthur, exatamente sobre a sua vida e ministério. Estamos aqui exatamente falando sobre esse homem de Deus que Deus tem exatamente utilizado para abençoar muitos de nós, exatamente por conta do seu profícuo ministério, tão frutífero em relação a tantos anos aí servindo a Deus. Tanto no ensino da palavra, no treinamento de líderes, no cuidado de tantas pessoas sob a sua liderança, tantos presbíteros também que estão ali juntamente com ele. Então, exatamente falando sobre o John MacArthur, na última aula a gente começou, no nosso último vídeo, nós falamos sobre um pouco sobre o seu ministério, ali o início, basicamente o que faz o John MacArthur, né? Hoje especificamente, o que chama a atenção na vida dele. E a gente terminou falando sobre o The Masters University e sobre The Masters Seminary, né? A Universidade do Mestre e o Seminário do Mestre, assim como nós poderíamos traduzir. E basicamente o seminário foi o que ele mesmo criou, né, juntamente, obviamente, com o ministério da sua igreja, e a universidade ele se tornou presidente e passou depois a ser chamada como The Masters University. Até hoje, as duas instituições exatamente estão bem firmes, graças a Deus por isso, e o John MacArthur hoje é o chanceler dessas duas instituições, ou seja, ele não deve ter um papel diretivo diretamente, né, provavelmente focalizado ali na igreja, mas por muitos e muitos anos foi ali o presidente dirigindo as duas instituições, ok? Tudo isso para mostrar como ele tem sido exatamente utilizado por Deus com esse propósito. E falando sobre isso, eu quero falar exatamente agora sobre o Grace to You, ok? O Grace to You, o Graça para Vocês, é exatamente o ministério, certo, do John MacArthur em termos daquilo que ele apresenta como mídia, como desde quando nós só tínhamos fitas cassete. Então, muito do que ele tem produzido em termos de livros, hoje de podcasts e vídeos e site e tudo isso é através do Grace to You. Então, como eu coloquei aí, ele é a voz que é apresentada no Ministério de Mídia, né? Grace to You, ou seja, Graça para Vocês. Fundou esse ministério em 1969 e é o ministério, então, responsável por desenvolver, produzir e distribuir os seus livros, seus recursos em áudio, programa de rádio, programa de TV e tantos outros materiais ali do John MacArthur. Lembrando que lá nos Estados Unidos, realmente, ele é muito ouvido a partir desse programa de rádio, né? Lá se chama o Broadcast, e também nós podemos acessar muito do material do John MacArthur dentro do seu site, né? Do site desse ministério, que é GTY, ok? GTY, que é Grace to You em inglês, .org, né? dty.org em inglês, e basicamente ali você vai encontrar muito do ministério do John MacArthur. E como a gente viu aí, né, o gti.org, ele traz mais de 3.300 sermões pregados por mais de 5 décadas de ministério. Então, esse inclusive eu recomendo inclusive que você acesse para treinar o seu inglês, para se edificar, para aprender mais, porque dentro desse site, do site do GTY, né, do GTY, Grace to You, você pode utilizar como uma espécie de referência, até de comentário, já que John MacArthur pregou durante todo o Novo Testamento. Você pode ver a pregação dele naquele texto que você, por exemplo, gostaria de pregar ou ensinar, e ali você vai poder ter acesso a isso. Ou seja, isso mostra como o ministério do John MacArthur faz muito por todos aqueles que querem ensinar também a palavra de Deus. Então, na verdade, não é um ministério que parou ou que para naquele que o faz, né? Mas, na verdade, se multiplica e abençoa tantas outras pessoas, ok? Então eu recomendo demais, isso tem me abençoado grandiosamente, o ministério do John MacArthur em termos dos seus sermões, há muitos anos tenho ouvido e recomendo demais, até mesmo se você não souber tanto inglês assim, mas você pode utilizar assim também para aprender e se dedicar mais ainda, é algo que é bem interessante, tá bom?
Então, nós temos aqui a Grace to You, como eu falei, o seu ministério. O John MacArthur tem sua voz ouvida mais de 1000 vezes por dia ao redor do mundo, é um dado interessante, tá? E os seus livros estão traduzidos para 35 línguas, pelo menos, né? Até possivelmente mais do que isso. Então, é muito... nós vemos com tudo isso a abrangência do seu ministério, né? Nós vemos o que Deus tem, o tanto que Deus tem utilizado desse homem para a glória de si mesmo, né? Da glória do Senhor. Então, com isso, o que nós podemos de fato aprender, né, com relação a tudo isso que ele tem produzido, tudo aquilo que ele tem feito através dos anos, né? Eu achei interessante o que o Iain Murray coloca no seu livro, né, que é o que é um líder evangélico, no livro aqui do Servo do Rebanho e da Palavra, né? Ele fala sobre o que é um líder evangélico. Lembrando que a palavra evangélico, por mais que muitas vezes ela indique somente a massa evangélica, como muitas vezes ela pode ser remetida, mas na verdade evangélico vem de evangelho, né? Então não poderíamos necessariamente perder o sentido básico dessa palavra, né? Então o John MacArthur é um líder evangélico, sim, no melhor dos sentidos, né? Então o evangélico é aquele que crê nos 3 R's, como ele coloca: a ruína pela queda, redenção mediante Jesus Cristo e regeneração pelo Espírito Santo, né? Então o líder evangélico é alguém que se dispõe a lutar pelo progresso e defesa dessas verdades. Eu achei muito interessante e importante o fato de o Iain Murray ter mencionado isso. E ele menciona isso exatamente como uma forma de dar força àquilo que o John MacArthur colocou em muitos dos seus livros, né? O líder evangélico é alguém que conduz e guia as vidas de outras pessoas pelas escrituras, aceitando-as e proclamando-as como a palavra de Deus. Então, algo interessante sobre John MacArthur é exatamente isso: ele não abre mão da palavra de Deus como sendo verdadeira e como sendo aquilo que transforma de fato a vida das pessoas. Algo muito considerável que a gente pode chamar a atenção também é que quando John MacArthur fala sobre termos como vida de igreja, sobre programas de igreja, a luta dele nunca é pelo próximo modelo, pelo próximo estilo de ministério que está surgindo por aí. É a palavra de Deus, certo? Então ele sempre fala sobre isso, que não são os programas que definem a igreja, mas a palavra de Deus. Então, se ali é pregada a palavra de Deus, é o suficiente. As outras questões, programas, são detalhes, não é nem de longe o mais importante. Além disso, o líder evangélico inspira afeto de seus seguidores porque ficam conhecendo Cristo por meio dele e veem algo de Cristo nele. Eu acho isso interessante também porque o John MacArthur não é conhecido por pregar verdades fáceis, digamos assim. Ou seja, ele não é alguém que tenta ser popular pela sua aceitação, digamos assim. O que vem exatamente para o próximo ponto, que é um homem disposto a ser impopular. Então, o próprio John MacArthur disse, né? Você não pode ser fiel e popular. Então, escolha a sua preferência, a sua picareta, né? Ou seja, a sua ferramenta. O que ele vai fazer? O que você vai fazer? Você vai escolher ser popular ou ser fiel? E então, exatamente por isso, o fato de o ministério do John MacArthur alcançar tantas pessoas nos faz chamar a atenção, como se nos fizesse entender: ora, nós não precisamos sempre lançar mão da popularidade, querer mais seguidores ou pessoas que gostem de nós. Na verdade, a gente só precisa pregar a palavra e deixar o restante com o Senhor, que vai operar o poder da sua palavra na vida das pessoas. Então, nesse sentido, ele não dirige a atenção para si mesmo, né? Basicamente, é essa questão que a gente vê na vida, no ministério do John MacArthur. Ele não quer ser esse que é conhecido por ser popular. Na verdade, eu fico muitas vezes impressionado, já vi algumas entrevistas do John MacArthur na TV americana, e é impressionante como ele não tem problema em se definir como aquele que é um cristão, um crente verdadeiro, que afirma a verdade das Escrituras sobre temas difíceis, né, para a sociedade, em termos, principalmente uma sociedade com um viés mais progressista, mais a favor
do aborto e tudo isso, e o John MacArthur é aquele que é chamado para falar sobre a visão conservadora, né, nesse sentido. Então, é impressionante como ele fala sobre a palavra de Deus, sobre as escrituras. Não parece ser alguém que fica falando como se tivesse tentando usar palavras mais leves, mais aceitáveis, para ver se fica mais interessante de o jornal publicar. Eu acho que deve ser até um tanto frustrante, eu imagino, para aqueles que gostariam que ele falasse, né, de uma forma um pouco mais sofisticada, assim, no sentido de mais quase como quem não quer se posicionar, uma forma um pouco mais isenta ou algo parecido. Não, o John MacArthur não faz assim. Ele fala de uma forma clara e séria sobre as escrituras, mostrando algo muito importante para os dias de hoje, inclusive, que é o fato de que, especialmente com as mídias sociais, com as redes sociais como a gente conhece aí, Facebook, Instagram, YouTube e tantas outras que vão e vêm por aí, mas todas elas têm esse fator chamado seguidores, né? Sejam eles assinantes, sejam eles seguidores, sejam eles amigos, independente de como é chamado. Então, como é que você quer ser conhecido pelas pessoas? Se você faz o que você faz, se você age para ser popular através de opiniões populares, isso não leva a lugar nenhum. Na verdade, nós temos aqui um homem que vive a vida cristã e prega a partir de um ministério cristão que não tenta agradar as massas, né? Que não tenta agradar um público maior somente abrindo mão, na verdade, dos seus valores. Nós vemos exatamente o contrário, alguém que se mantém fiel aos seus princípios, ok? Então achei interessante essas características, podemos ver outras nos próximos vídeos, mas por enquanto ficamos por aqui. Espero que você tenha compreendido o que a gente colocou aqui e possa ter também se inspirado um tanto com relação à vida e ministério do John MacArthur. Mais uma vez, que Deus nos abençoe, abençoe o seu ministério, a sua vida também, e nos ajude e nos ensine com a vida desse homem de Deus. Um grande abraço e até o próximo vídeo.